que se, veja só, o pagamento não fosse realizado 10 ou 15 dias após o protesto, o nome do contribuinte iria para o SPC e para o Serasa. Coisa mais curiosa, ninguém tem medo de ter o nome inscrito em dívida ativa. Mas bastou ameaçar do nome ir para o SPC e para o Serasa, a pessoa fica desesperada e paga. Porque ter o nome sujo na praça, nessas listas de proteção ao crédito, inviabiliza uma série de atos sociais, como, por exemplo, a obtenção de créditos e a realização de compras em processo de financiamento. Aí, fizeram isso, comunicaram aquele contribuinte, ele pagou. Fizeram com mais 5, 5 pagaram. Com mais 50, 50 pagaram. Aí o fisco percebeu que o indivíduo, sob ameaça de inclusão do nome no SPC e no Serasa, tomava a providência de tentar realizar o pagamento do tributo, entrava em algum sistema para a obtenção do crédito, enfim, funcionou. E a moda se irradiou pelo país. O curioso é que muitos doutrinadores não mostraram um posicionamento firme, contrário a essa medida. Foi muito comum que, nos primeiros meses após os protestos de CDA terem pipocado pelo Brasil inteiro, alguns autores importantes até de direito tributário dizendo: mas a legislação empresarial permite o protesto de qualquer documento, a CDA é um documento, é um título, não há impedimento. Como se fosse assim, como se bastasse não existir impedimento legal para autorizar uma conduta do fisco. O princípio da legalidade exige que haja expressa previsão. Não basta a previsão genérica de protesto de qualquer documento. Para a administração pública, uma previsão genérica não interessa. A administração só pode realizar as condutas expressamente autorizadas em lei. Protesto de CDA fere o princípio da legalidade e também do devido processo legal. É inconstitucional, hein? Não aceite o protesto de CDAs. Segunda pergunta. Produção, deixa cair imagens na tela. Professor Maza, quais as modalidades de lançamento tributário? Gente, essa questão é muito importante e eu não tive oportunidade de abordar no primeiro bloco. Modalidades de lançamento. O Código Tributário Nacional prevê 3 modalidades de lançamento. O curioso é que na prática não existem mais 3. Na prática, são apenas 2. O lançamento por declaração desapareceu no Brasil. Mas, como as provas da OAB tendem a ser provas legalistas, o que pode cair na sua prova é a pergunta das 3 modalidades. A primeira modalidade de lançamento é o chamado lançamento direto ou de ofício. No lançamento direto ou de ofício, o fisco realiza o lançamento sem a participação do contribuinte. Para pensar em casos de lançamento de ofício, basta imaginar aquelas situações em que nós recebemos o carnê do tributo, pronto para pagar em casa. Não temos nenhuma colaboração com o fisco faz tudo sozinho e manda o carnê para a gente pagar. IPVA e IPTU são lançados de ofício. As taxas normalmente são lançadas de ofício também, e o auto de infração é um exemplo de lançamento de ofício. Segundo tipo de lançamento é o lançamento misto ou por declaração, esse que não existe mais. O lançamento misto ou por declaração é aquele que pressupõe informações prestadas pelo devedor. Informações prestadas pelo devedor. Lançamento misto ou por declaração. Não tem nenhum exemplo. E a modalidade mais importante de lançamento hoje, e a que se aplica a 95% dos tributos brasileiros, é o chamado autolançamento ou lançamento por homologação. O autolançamento ou por homologação é feito pelo contribuinte, e o contribuinte manda a conta para o fisco. Se o fisco aprovar, se ele homologar significa aprovar, o lançamento está consumado. Se ele achar alguma irregularidade, comunica o contribuinte conserta. Para acertar autolançamento por homologação, lembra assim, é aquele em que ocorre antecipação do pagamento. E tem música.
No autolançamento por homologação, é feito pagamento sempre com antecipação. Exemplos de tributos lançados por homologação. O ICMS é lançado por homologação. O IPI é lançado por homologação, porque também tem antecipação do pagamento. E o imposto de renda. Olha lá, hein? Imposto de renda é lançado por homologação. Ai do cristão que colocar na prova a desgraçada da alternativa, que fala que imposto de renda é lançado por declaração. Ô Maza, mas eu não envio uma declaração do imposto de renda para a Receita, Maza. E quem foi que disse que porque você envia um documento que chama a declaração, a modalidade de lançamento do IR é por declaração? Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Declaração do imposto de renda não é modalidade de lançamento, é o nome do documento. Imposto de renda está na regra, é lançado por homologação. Se perguntarem como é lançado um tributo no Brasil, você não souber, chuta na homologação que você não erra nunca. Praticamente todos os tributos brasileiros são lançados por homologação. Informação importante. O sonho do fisco seria lançar sempre os tributos de ofício. Por quê? Porque o lançamento de ofício não depende do contribuinte e ele não falha. O contribuinte não pode atrapalhar o ato de lançamento. Mas o lançamento de ofício é excepcional, porque ele só pode ser realizado quando o fisco tem um controle absoluto sobre a ocorrência do fato gerador. Quando o fisco sabe que o fato gerador aconteceu e quem foi que o realizou. E vamos combinar que controle absoluto sobre a ocorrência do fato gerador só existe mesmo no IPTU, porque os imóveis são registrados no município, o município pega lá qual é o proprietário cadastrado e manda o recibo para ele pagar o IPTU no começo do ano. E o IPVA, porque a propriedade dos veículos é registrada em órgãos estaduais de trânsito, então basta o Estado baixar os arquivos daqueles órgãos e mandar o boleto para o dono do veículo, que está registrado, o dono do veículo efetuar o pagamento. Bem, aí ocorre um problema. Os outros dois tipos de lançamento, o lançamento por declaração e por homologação, são lançamentos colaborativos. Eles não são feitos pelo contribuinte, porque lançamento é só feito pelo fisco. Mas eles são realizados com a participação do contribuinte. Lançamentos colaborativos são aqueles que dependem da participação do contribuinte. No lançamento por declaração, tem a participação do contribuinte porque ele presta informações, e no lançamento por homologação, porque ele antecipa o pagamento. Acontece que sempre que o lançamento depende de uma colaboração do contribuinte, o contribuinte pode não colaborar. Porque o contribuinte é louquinho para dar o gato no fisco e não pagar o imposto. Ele dá o gato como? No lançamento por declaração não presta informações e no lançamento por homologação não noticia a ocorrência do fato gerador, não antecipa o pagamento e o fisco não fica sabendo, por exemplo, que aquela mercadoria circulou no estabelecimento X no dia Y. Quando isso acontecer, quando o lançamento falhar por culpa do contribuinte, começa a correr um prazo de 5 anos decadenciais para o fisco descobrir a irregularidade. Ele descobre por meio de blitz em estabelecimentos comerciais. O fisco tem 5 anos decadenciais para descobrir a irregularidade. Se for ultrapassado esse prazo quinquenal, está prejudicado, está perdido, desaparece o direito do fisco constituir o crédito por meio da decadência. Agora, se o fisco descobrir dentro desse período de 5 anos, ele lavra um auto de infração. O auto de infração substitui o lançamento por declaração ou por homologação que falhou por culpa do contribuinte. Daí, falar-se no caráter substitutivo do lançamento de ofício. O caráter substitutivo do lançamento de ofício significa que o lançamento de ofício entra no lugar dos outros 2 lançamentos que falharam por culpa do contribuinte, se ele não colaborou, se ele não noticiou ao fisco a ocorrência do fato gerador. Produção, vamos para mais uma pergunta. Essa é a terceira de hoje, produção. Terceira pergunta de hoje. Deixa cair para o tio Mazinha. Imagens.
na tela. Professor, o que é esse